Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Todos acharam aí, amém? Deixa eu ler o texto do 1 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagre, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito. A um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nesta noite nós vamos falar sobre discernimento de espírito. Nós estamos já indo para o final dessa série de mensagens, falando sobre os dons do Espírito Santo. E nesta noite vamos falar sobre o discernimento de espírito. O apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever o capítulo 12, e ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? O apóstolo Paulo não está xingando ninguém. Ele está dizendo que uma pessoa que é ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento daquele assunto. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim que ele quer que os irmãos, aqueles que andam na fé, aquele que anda segundo a palavra do Senhor, ele quer que todos tenham esse conhecimento, o conhecimento do Espírito Santo. Ele está dizendo: eu não quero que ninguém fique de lado sem saber o que o Espírito Santo pode fazer através das nossas vidas, através da vida daqueles que andam com Ele. Então, queridos, o Espírito Santo, ele está aí. O nosso Deus, ele enviou o Espírito Santo, e tudo é feito através dele e por ele. Não é nenhuma pessoa só, mas a Bíblia diz que ele distribui os dons no meio da igreja, para que cada um seja usado por ele naquele momento, por um momento específico, para um fim proveitoso. Não é de qualquer jeito, não é para qualquer hora, não, mas é para um fim específico que o nosso Deus, então ele, naquele momento certo, ele pode usar qualquer um que esteja disposto a deixar ele usar. Ele é um Deus educado, ele não vai forçar ninguém, ele não vai pedir para que ninguém o busque, mas o apóstolo Paulo nos diz que ninguém precisa ser ignorante a questão dos dons. Todos nós precisamos ter esse conhecimento. Todos nós sabemos que o Espírito Santo, no momento certo, ele pode dar para você uma palavra de conhecimento, para outra ele pode dar uma palavra de sabedoria, para outra ele pode derramar o dom de curar, para outra ele pode derramar o dom de profetizar, para outra ele pode derramar o dom de discernimento, variedade de línguas, enfim, para um momento, um fim proveitoso, o Espírito Santo ele pode usar aqueles que estão com o coração aberto para que ele possa usar. Ah, pastor, eu não busco esse negócio, eu não quero saber desse negócio. Lógico que ele não vai usar mesmo. E nesta noite, querido, o discernimento de espírito é muito importante. Presta bem atenção nessa noite. É muito importante isso, para que nós possamos entender
sobre esse assunto. Nós precisamos entender isso, e isso é usado muito dentro da igreja. Os pastores, aqueles que têm intimidade, que buscam, os irmãos, a liderança, aqueles que buscam Deus, já sente, sabe, vai saber do que eu estou falando. É lógico que tem aqueles que sempre estão alheios, mas os alheios o Espírito Santo não pode contar, porque aí o Espírito Santo vem e conta para ele, quem está falando comigo? Porque está alheio. Mas se nós andarmos bem atentos, o Espírito Santo fala. Eu sempre digo aqui, esse Deus que nós ministramos nesse lugar, é um Deus que fala, amém? É um Deus que fala. Ele é um Deus que fala. Então o Espírito Santo quer falar. Ele quer nos instruir, mas vai caber de mim e de você deixar Ele fazer isso no nosso coração. Glórias a Deus. Querido, se eu pegasse aqui, na tua frente hoje, deixa eu entrar. Se eu pegasse 2 bananas, uma verde e uma madura, você ia discernir, ia separar qual a madura, qual a verde, sim ou não? Com os olhos naturais. Sim, é fácil ou não é? É fácil. Qualquer um aqui dizer, essa aqui está verde, essa aqui está madura. É fácil separar quando nós estamos enxergando com os nossos olhos naturais. Fica bem mais fácil você ver. Agora, quando não vemos com os nossos olhos naturais, quando nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais, fica muito mais difícil, sim ou não? Quando você não enxerga com os olhos naturais, quando você não percebe nada, é aí que entra o dom do Espírito Santo. É aí que nós precisamos dele, para que ele venha falar aquilo que nós precisamos saber. Por isso precisamos desses dons de discernir as coisas. Eu quero ler um texto com vocês, quero ler bastante a Bíblia hoje, quero que vocês manuseiem bem a Bíblia, porque aqui só tem gente madura, amém? Glória a Deus, cuidado de amadurecer muito, amém, amado? Ezequiel 44, diga lá, abra comigo lá, Ezequiel 44, deixa eu ler um texto com vocês. O Espírito Santo está aqui nessa noite, amém? 44, Ezequiel 44, deixa eu ler um texto com vocês, e nós vamos andar aqui um pouquinho, porque é muito importante nós ter conhecimento. Ezequiel 44, verso 23. Todos acharam aí? Ele diz assim, preste bem atenção: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o limpo, o santo e o profano, discernir entre o imundo e o limpo. O que é distinguir? Distinguir é discernir. Então, o profeta Ezequiel está dizendo, a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Quem faz isso? Quando você está naturalmente, andando por essa terra naturalmente, você sabe muito bem o que é certo e o que é errado, sim ou não? Todos aqui sabem, sim ou não? Sabe o que é limpo e o que é sujo, sim ou não? Sim. Sabemos. Mas quando há coisa escondida lá dentro, quando nós estamos sujos por dentro, e às vezes a pessoa que está se sujando por dentro, está suja por dentro, ela não consegue distinguir, a não ser que o Espírito Santo fala, porque você não está enxergando, você não está vendo. Verdade. Mas acontece que às vezes, queridos, nós vamos se sujando, às vezes nós vamos se sujando e você não consegue perceber. E muitas vezes, quando alguém fala qualquer coisa, a pessoa ainda fica brava. Preste bem atenção no que eu estou falando essa noite. Às vezes a pessoa está tão suja lá dentro, e às vezes chega um pastor, um líder, fala que alguma coisa não está batendo, alguma coisa está errado, e sabe o que acontece com a pessoa? Em vez dela sentir aquilo, diz assim, puxa vida, eu vou me consertar, ela fica brava. Fala, não, eu estou certo. Quem é o pastor para falar isso? Quem é o líder? Quem é o meu líder para falar isso? Você pode ter certeza. Se alguém chegar e falar, porque ele está vendo algo em você que você ainda não viu, e você precisa acordar. Precisa acordar. Agora, pastor,
mas eu sempre tenho pedido a Deus para que Deus fale comigo. E aí Deus usa um para falar com você e você não dá ouvido. O que adianta pedir? Você acha que Deus vai descer do céu para falar com você? Não. Ele vai usar quem está aqui nessa terra. Amém? Amém. Pedimos as coisas para Deus e quando Deus fala, a gente fica bom. Precisamos entender isso, queridos. Então, o profeta Ezequiel está dizendo: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. A meu povo. Quero ler mais um texto com vocês, queridos, para entrar nessa introdução, para nós chegarmos mais ou menos onde eu quero lá. Daniel capítulo 6, vamos lá, por favor. Abra a sua Bíblia comigo. Um pouquinho para frente, estou aí. Em nome de Jesus. Daniel capítulo 6. Profeta Daniel capítulo 6. Tem muita instrução para nós aqui, esse texto. Todos acharam Daniel 6? Estamos aqui um pouquinho para frente. Vamos lá. Eu quero ler desde o versículo 1, para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Ele diz assim: pareceu bem ao rei Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Queridos, deixa eu falar para você nessa noite. Esse nome esquisito que você vê aí, sátrapas, palavrão é esse, né? Mas na verdade eram governadores daquela época. Esses sátrapas aqui eram governadores. Então tinha 120 governadores e 3 presidentes. Daniel, ele se destacava, ele se separava, ele se distinguia de todos eles. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente dentro dele. Agora eu quero contextualizar isso aqui, queridos. Nós cristãos, hoje, pastor, mas isso era para a época de Daniel. Espera aí, para a época de Daniel era muito mais difícil do que hoje. Por quê? Porque naquela época o Espírito Santo não vinha e não permanecia nas pessoas na terra, só vinha em momento muito específico. Hoje, todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que recebe Cristo como Senhor e Salvador, há uma promessa: o Espírito Santo vem morar dentro da pessoa. Eu creio. E esse Espírito Santo é o que vai distinguir, é o que vai fazer você ser diferente. Aleluia! Queridos, preste atenção, todo cristão tem que ter esse espírito excelente dentro dele. Todo cristão tem que ter. Por que ele se separava dos 122? 2 presidentes e 120 governadores. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente, e ali todo mundo olhava para ele e via que ele era diferente. Via que ele não se misturava, via que ele não fazia piadinha, via que ele não comia as comidas que eles comiam, via que ele não bebia as bebidas que eles bebiam. Ele se distinguia diante daqueles homens, e o rei olhou para ele e disse assim: eu vou colocar esse camarada aqui sobre todo o reino. Como é que está você? Como é que está teu espírito? Lá na empresa, o presidente da empresa, ou o diretor da empresa quer colocar você sobre toda a empresa? Ou o que ele quer deixar você cada vez mais longe? Daniel tinha um espírito excelente. Todo cristão tem que ter esse espírito excelente, querido. O Espírito Santo está dentro de você. Mas sabe o que nós fazemos com o Espírito Santo? Deixamos ele de lado.
não buscamos os dons dele, e aí ele não pode nos dar discernimento de nada. E aí quando o pastor fala, quando a pastora fala, quando algum líder fala, ei, espera um pouquinho, vamos trocar uma ideia primeiro. As pessoas passam por cima de tudo, e depois ainda viram a cara, ficam bravos, e acham que os pastores, a liderança é ruim, não tem discernimento de nada, e ainda acham que estão certos. Eles procuravam em Daniel alguma coisa para acusar. Eles procuravam em Daniel alguma coisa para dizer algo. Esse camarada não é tudo isso que ele parece. Mas eles mesmos diziam, não achava culpa nenhuma. Ele era um cara fiel. O Espírito excelente, ele faz você ser fiel a Deus. O Espírito excelente faz você ter discernimento. O Espírito excelente faz você ser transformado verdadeiramente. Aonde você vai, alguém olha para você e vê algo diferente. Ele se distinguia entre aqueles 120 governadores e entre os 3 presidentes. Ele era diferente. Amado, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Nós temos que largar a mão de ser aquele crente, que eu vou ler daqui a pouquinho como tem gente assim dentro aqui e dentro das igrejas desse mundo. Nós temos um poder tremendo na mão, querido, nós não sabemos usar. Nós temos uma arma poderosa na mão e nós não sabemos usar. O discernimento é uma arma poderosa que o Espírito Santo quer colocar na sua mão, mas você tem que aprender a dar ouvido. Amém, Senhor. Fala mesmo, Deus. Arma poderosa, querido. É tão poderoso que se você for sair na esquina e se vir um acidente, um assalto, o Espírito Santo vai dizer, espera um pouquinho. Ele quer falar no teu coração. Ele quer te avisar, Ele quer conduzir a sua vida. O discernimento do Espírito serve para isso. Ele vai falar com você, você vai dar ouvido a Ele. E muitas vezes nós vamos um pastor, nós vamos um líder, nós vamos uma pessoa que é de Deus, que busca de Deus, que ora, que jejua. Ele vai usar alguém e fala, ei, para aí um pouquinho. Discernimento do Espírito. E eles disseram assim, tentavam procurar alguma coisa para acusar Daniel, mas eles não achavam nenhuma culpa, porque ele era fiel, e não achava nele erro nenhum e nem culpa. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso, precisamos compreender isso. Hoje vivemos, sabe, querendo mais de Deus, e Deus está mostrando para nós, eu tenho tudo para te dar, basta cada um querer o que eu tenho para oferecer. Você sabe o que está acontecendo hoje na terra? Eu vou falar aqui que o Espírito Santo está me falando. Você sabe o que está acontecendo hoje dentro das igrejas? Me desculpa, não saia daqui bravo comigo não. Saia daqui com o coração fervoroso para você mudar. Sabe o que o Espírito Santo está me falando? É que os cristãos de hoje só enxergam com os olhos naturais. Então, pior do que Tomé. Tomé só acreditava se visse. Assim que os cristãos de hoje, eles não acreditam numa pregação dessa. Tanto é que ninguém anota mais nada, porque não interessa. Então eles só querem ver, só querem acreditar naquilo que vê. Se a pessoa prepara alguma coisa, o pastor fala, gente, não faça isso ou não vá, espera, guarde. A pessoa sai brava, fica bravo e faz do jeito que quer. Como Deus age na vida da pessoa dessa? Não age. Sabe, querido, olha que coisa tremenda. Daniel não agia assim, agia segundo o que Deus falava no coração dele. E é por isso que nós temos que entender, querido. Precisamos buscar de Deus, ter esse desejo de buscar esse discernimento de espírito. Buscar o Senhor. Salomão, quando pediu sabedoria para Deus, ele pediu sabedoria para poder governar o povo, porque ele naturalmente não ia ter condições de governar. Mas a Bíblia diz que Deus deu sabedoria a ele para poder governar aquele povo, para ele poder discernir o que é certo e o que é errado. Precisamos ter esse discernimento, buscar isso de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler um texto em Coríntios, primeira carta de Coríntios. Vamos lá, vamos voltar lá.
Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, querido. Vamos lá. Capítulo 14. Perdão, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Deixa eu ler o verso 14. Diz assim: ora, verso 14, vamos lá, 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode entender as coisas de Deus. Sabe por que não entende? Porque não está vendo, ele não está enxergando. Aí o pastor fala assim: olha, eu vou te falar algo para você, espera mais um pouquinho, pastor, eu vou comprar aquele carro, o carro do meu sonho, vai ser isso, aquilo, está tudo pronto. Aí o pastor chega para você e diz assim: você não quer esperar um pouquinho? Aí ele, ao invés de obedecer o pastor, ele sai para fora da igreja. Foi contar uma bênção para o pastor, para comprar um carro, o pastor jogou um balde de água fria em mim, mas eu vou comprar. Vai lá e compra. Sabe, querido? O homem natural não consegue discernir as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. É aquilo que você não vê, mas o Espírito Santo fala para você o que você tem que fazer. Ele está dizendo aqui, ó: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Parte B do versículo 15 diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas. Sabe, querido? Às vezes a pessoa fala, a pessoa não acredita. A pessoa fala: olha, é assim que funciona aí, aguenta aí um pouquinho. A pessoa vai, mas foi avisada. O Espírito Santo, ele fala para aqueles que o buscam. Não é para homem natural. A pessoa que é natural não consegue buscar as coisas do Espírito Santo. O homem natural não consegue buscar as coisas de Deus. Sabe por quê? Está com a cabeça que é só terra. O homem ou a mulher que anda, o jovem, a criança que anda com a cabeça que é só terra, meu querido, minha querida, não vai conseguir ter coisas celestiais dentro da cabeça. A pessoa que anda nessa terra só pensando no serviço de amanhã, só pensando no trabalho de amanhã, só pensando quanto que vai ganhar esse mês, só pensando no que tem para fazer, só pensando no dia de amanhã, na viagem, nas férias, no dinheiro, na recompensa nessa terra, e não tem tempo para as coisas de Deus. O homem terreno só pensa as coisas da terra, mas aquele que anda segundo o coração de Deus, buscando de Deus, mesmo vivendo nessa terra, trabalhando, mas com os pensamentos, com as coisas do Senhor, é diferente. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender essas coisas, querido. É por isso que Deus às vezes não faz mais através de vida de pessoas. Sabe por quê? Porque não busca as coisas de Deus. Só busca o que é terreno, mas não busca as coisas espirituais. Não busca as coisas de Deus. E a vida da pessoa não muda, o caráter da pessoa não é transformado. Sabe? Onde a pessoa vai ter, deixa lá uma marca, mas não é a marca da promessa, não, é a marca da irresponsabilidade. Sabe, querido? Olha que coisa tremenda. Deixa eu ler o 13 aí. Leia o 13 comigo. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O que é conferir? O que é conferir coisas espirituais com a sabedoria, com as coisas espirituais?
Olha só, não é coisa terrena. Então nós vamos buscar de Deus. Pastor, mas eu vivo nessa terra. Quem tem que viver nessa terra? Você vive nessa terra, mas você não pertence a essa terra. Amém. A não ser que você queira ficar nessa terra. Aí Deus deixa isso aqui, velho. Mas se você vive nessa terra e quer ir para o céu, então você não é terreno, você é celestial, querido. Amém. Então nós temos que saber entender as coisas do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo. Precisamos viver isso, entender isso, querido. E Deus fala com a gente. Você pensa que Deus não fala? Recente aqui teve um culto. E no momento do culto, já no final da palavra, quando eu comecei a ministrar, eu estou ali orando, buscando Deus, orando aqui, e de repente, uma rajada de língua estranha no salão. Naquela hora o Espírito Santo falou para mim: não é de Deus. Quem estava atento aquele dia, está atento que eu sabe o que eu estou falando. Eu parei de orar na hora e comecei a repreender aquilo. Sabe o que é isso? É quando você está ligado ao Espírito Santo, Deus fala. Você acha que Deus não fala? Deus fala. Mas quem estava aqui normal, natural, não viu nada, não percebeu nada. Aqueles que estavam atentos perceberam na hora que aquilo não era de Deus. Sabe, amado? Nós precisamos entender isso. E Deus quer dar essa arma poderosa na sua mão. Deus quer colocar essa arma poderosa na sua mão, lá no seu trabalho, aonde você vai, aonde você for, lá na escola, na faculdade, na sua casa. Pastor, eu preciso ter discernimento da minha casa, e muito. Porque é lá que o inimigo está fazendo ninho. É lá que o inimigo está te segurando. É lá que o teu inimigo, em vez de você ser lá um homem espiritual ou uma mulher espiritual, ele está rindo da sua cara. Você precisa ter discernimento dentro da sua casa, para saber o que está acontecendo lá dentro. Amado, nós precisamos ter isso, entender isso. E o Espírito Santo está querendo colocar essa arma poderosa em nossa mão. E nós, às vezes, estamos rejeitando o melhor de Deus. As pessoas querem: pastor, eu quero o melhor de Deus. E a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo dizendo: ei, está aqui o melhor de Deus, receba. E nós não recebemos o melhor de Deus. Não recebemos o melhor de Deus. Nós vamos entender isso, querido. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Nós precisamos buscar de Deus. Precisamos buscar o Espírito Santo, buscar a presença dele, buscar esse discernimento de Espírito. Você sabe o que acontece, querido? Aqui já aconteceu, eu já testei. Igrejas maiores, muitas vezes acontece, vai acontecer aqui, pequeno, você vai, nós estamos num processo de crescimento e Deus vai muita gente. Muitas vezes a pessoa cai no momento daquele louvor, da adoração, da ministração. Às vezes a pessoa cai, e muitos caem no Espírito. Nem tudo é Espírito. Espírito Santo pode ser um Espírito, mas não o Santo, Espírito Santo. Aí nesse momento você tem que ter discernimento. Você vai chegar perto da pessoa, você vai orar, você vai ter que ter discernimento. Isso é manifestação do Espírito Santo? Ou se não é? Porque muitas vezes não é. Ele fica escondidinho ali, quietinho. Basta você colocar a mão e orar para se manifestar. Então nós precisamos ter esse discernimento e buscar isso. Eu quero ler mais um texto com vocês, querido, em nome de Jesus. Estão me entendendo essa noite, amém? 1 Coríntios, aí mesmo, está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11 agora. Vamos lá, um pouquinho para frente aí. Capítulo 11. O verso 29.
Santa Ceia hoje, não. Só uma partezinha ali. Primeira carta de Coríntios 11, 29. Ele diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Está falando de discernimento. Agora veja comigo lá, o versículo 30. Quando nós não discernimos o corpo, amado, olha o que acontece. Versículo 30 diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Olhem para mim. Olhem para os nomes. Por que o apóstolo Paulo está fazendo essa declaração tão dura? Porque quando nós não discernimos o corpo, quando nós só agimos no natural, olha o que ele diz: quando isso não acontece, há muitos fracos, doentes, não é isso que está dizendo ali? Fracos e doentes, e não são poucos os que dormem, mortos espiritualmente. Queridos, precisa ser morto espiritualmente? Não. Precisa ser fraco? Não. Precisa ser doente espiritualmente? Não. Porque o Espírito Santo, ele é poderoso, ele quer nos fortalecer, ele quer entrar dentro de você e fazer de você um gigante. Mas as pessoas não conseguem discernir o corpo. A pessoa está aqui, amado, como Jesus disse aquela certa vez: o povo está me adorando com os lábios, mas o coração está longe. O apóstolo Paulo afirma com essa dureza: há muitos fracos e doentes, porque não consegue discernir o corpo. Não consegue. Quem é o corpo, querido? Quem é o corpo hoje aqui? Quem é a igreja? Somos nós. Mas o Espírito Santo, ele quer colocar dentro de você esse dom de discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É você ver, observar, saber quem necessita, quem não necessita, o que acontece dentro de uma igreja. O Espírito Santo quer colocar isso dentro de você, para fazer você ser um homem, uma mulher forte, para que não seja doente espiritual, fraco espiritual e dormir. A trombeta toca, aqueles que dormem não escutam. Tem gente que não consegue escutar o alarme do relógio, não é verdade? Quantos aqui já perdeu a hora? Hã? Eita! Isso que o alarme toca alto. Tem gente que perdeu a hora porque não escutou o alarme do relógio. Você acha que vai escutar a trombeta de Cristo tocar? Então nós temos que estar acordado, queridos, muito bem acordado, muito bem acordado. Não podemos estar doente, nós não podemos estar fraco, nós não podemos estar dormindo, porque nós somos espirituais, amém? Nós não somos terreno. Nós vamos ter esse desejo de buscar mais de Deus. Pastor, como é que eu busco os dons do Espírito Santo? É buscar mais de Deus, querido. É orar, é ler a Bíblia, é ter mais intimidade com Deus. É o TSD, tempo sozinho com Deus. TSD, tempo sozinho com Deus. Quanto tempo nós tiramos para ficar com Deus? Quanto tempo? Quanto tempo você dá ouvido a Deus? Quanto tempo você empresta o seu ouvido para Deus? Sabe, amado? Buscar de Deus, para você ter tempo, buscar a Ele, desejar isso dEle, para que nós possamos ser fortes, ser fortalecidos, amém? O apóstolo Paulo está declarando isso. Versículo 31 diz assim: por quê? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós temos que olhar para dentro de nós, olhar, será que eu estou fazendo a coisa
certa? Será que eu tenho buscado o Espírito Santo? Será que eu tenho buscado isso? Será que eu estou fazendo certo? Aquele exemplo desde o começo, às vezes a pessoa está se sujando, tudo sujo por dentro, não consegue enxergar, e quando alguém fala, acha ruim. Não, pastor, você está vendo coisa onde não tem, é quem não está vendo é ele, as pessoas estão enxergando. Aí muitas vezes você liga para o camarada, passa um torpedo para a pessoa já está lá um mês longe da igreja. Você passa um torpedinho para a pessoa, oh querido, como é que você está? Como é que você está? Você está sumindo? Ah, pastor, eu estou bem. Está bem longe de Deus. Sabe, querido, nós oferecemos aqui na igreja tempo para você ter um tempo com Deus. E muitas vezes as pessoas não vêm. Sabe por que não vêm? Porque só está enxergando o natural. Sabe, amado, olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo está dizendo, porque se nos julgasse a nós mesmos, não seríamos julgados. Verso 32 diz assim: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Diga assim comigo, todos juntos: disciplinado. Está muito fraco. Disciplinado. Mais forte, amado. Disciplinado pelo Senhor. Está vendo como nós temos dificuldade de ser disciplinados? Está vendo? As pessoas têm dificuldade de ser disciplinado. Nem o pastor falou 3 vezes, gente que não falou nenhuma. É por isso que nós não compreendemos as coisas de Deus, queridos. Nós somos indisciplinados. Nós temos que ser disciplinados na presença do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no 32: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você sabe o que faz a indisciplina? Leva você a ser condenado com o mundo. E como que é que o mundo foi condenado? De que maneira o mundo foi condenado? Sabe, queridos, nós precisamos entender isso pelo amor de Deus nessa noite. Busque de Deus. Busque de Deus. Força a sua família a vir para o culto. Deixa de ser fraco. Deixa de ser doente, de ser mole. Traz os filhos para a igreja. As pessoas olham quantas cadeiras vazias. Sabe o que é isso aqui? Pessoas indisciplinadas. Porque não querem andar na obediência de Deus, não querem andar na disciplina de Deus. O Espírito Santo quer encher as pessoas, o Espírito Santo quer fortalecer as pessoas, o Espírito Santo quer levantar as pessoas, mas as pessoas não conseguem andar na disciplina do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz: tem uma turma de gente fraca, doente e muitos que dormem. Até quando? Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, querido. Preste atenção nessa noite. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, como a pastora bem disse no começo. Oh, nessa noite a trombeta pode tocar. Você gostaria de ver sua esposa, seus filhos ficando para trás? Você gostaria de ver seus amigos, seu pai, sua mãe ficando para trás, seu irmão ficando para trás? Eu não gostaria. Então vamos deixar de ser doente, deixar de ser fraco, vamos nos fortalecer no Senhor. É uma proposta que Deus tem, é para te fortalecer. A Bíblia diz que quando nós somos julgados, nós somos disciplinados, mas é para não ser condenado com o mundo. E as pessoas levam para o outro lado. As pessoas levam para o outro lado. O pastor fala isso, a pastora fala aquilo. Eu vou fazer assim mesmo, eu não quero nem saber. Quem manda na minha vida sou eu. Meu coração está dizendo que é para fazer. Ele está longe de Deus e não sabe, o coração é enganoso. Deus está dizendo, querido, aqui: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Espírito Santo quer nos encher nessa noite. Ele quer te encher de discernimento. Ele quer te dar derramar dos dons sobre a sua vida, para você ter discernimento. Quando o inimigo vir para te enganar, você vai ter discernimento e vai dizer para mim, como dizer aquela música: show, Satanás, vai enganar outro, a mim não, porque eu tenho discernimento de espírito. Tem pessoas aqui dentro que foi aconselhado: não entre nesse caminho, esse caminho não é bom para você. Esse camarada, essa camarada, oh meu Deus, o Benedito quer te enganar.
A pessoa não dá ouvido. Quebra a cara. Porque as pessoas que não dão ouvido, eles querem se igualar àqueles que estão para cima, que estão em cima. Só que eles não se igualam, porque eles não têm a espiritualidade, eles não têm discernimento. Mas o Espírito Santo quer encher você nessa noite. O Espírito Santo quer derramar os dons sobre a sua vida nessa noite, para que você tenha discernimento, chegar na tua casa, orar, mandar aquele espírito maligno de enfermidade embora, mandar aquele espírito de preguiça embora, mandar aquele espírito de medo embora, mandar aquele espírito maligno que prende a sua família lá. O Espírito Santo quer colocar discernimento no teu coração, mas nós não buscamos o discernimento do Espírito. Nós só vamos andando para esta terra. Aquilo que nossos olhos enxergam, vamos embora. Queridos, Deus quer colocar dons dentro de nós. O Espírito Santo quer fazer você sair daqui um gigante, você sair daqui sabendo o que vai acontecer ali, porque o Espírito Santo vai falar no teu coração, o Espírito Santo vai instruir você a conduzir sua família, a conduzir seu filho. O Espírito Santo vai conduzir você de uma forma espetacular, querido. O apóstolo Paulo está dizendo: quando somos julgados, disciplinados pelo Senhor, nós vamos ter uma recompensa. Ai, pastor, mas o pastor está falando isso. Você quer que Jesus desça aqui e fale isso para você? Não. Essa palavra é dele, não é minha. Saia daqui dessa noite, queridos. Saia daqui dessa noite fortalecido. Saia daqui dessa noite buscando de Deus. Busque de Deus, anote os textos para você meditar na sua casa. Se você sair daqui nessa noite, anotava todos esses textos aqui e meditava de noite, por uma semana, para você se fortalecer. Por uma semana. Mas eu vou arriscar a dizer algo aqui nessa noite. Tem umas mensagens rodando aí no bate-papo. 5 minutinhos. Se eu perguntasse de quantos têm ouvido aquela mensagem, vai ter gente que não ouviu nenhuma vez, porque tem preguiça de ouvir uma mensagem de 5 minutos que é colocada. Amado, não deixa o inimigo te enganar. Busque a presença do Espírito Santo. Dê ouvido a Ele. Dê ouvido a Ele. Ele quer te encher nessa noite. Ele quer derramar os dons sobre a sua vida. Eu vou encerrar. Eu quero dizer para você. Vou encerrar lendo esse texto aqui. O 12. Capítulo 12 de Coríntios. Que o apóstolo Paulo diz assim. Versículo 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele quer que você saiba, Ele quer que você entenda as coisas de Deus. Ele quer que você compreenda as coisas de Deus. Quero convidar você para ficar de pé essa noite. Deus está aqui nesse lugar. Ele quer te encher, Ele quer te transformar. Ele quer fazer você um homem, uma mulher forte. Ele quer fazer de você uma pessoa diferente, querido. Basta nós buscarmos as coisas de Deus. O desejo de Deus é ver você forte. O desejo de Deus não é ver você fraco, não. O desejo de Deus não é ver você doente, não. O desejo de Deus não é ver você dormindo aí, não é dormir na cadeira, não é dormindo mesmo espiritualmente falando. O desejo de Deus é ver você ativo, ligado, mas não ligado com as coisas terrenas, ligado com as coisas do céu. Porque quando nós somos ligados com as coisas do céu, querido, as coisas aqui na terra ficam mais fácil. Fecha seus olhos. Quando nós somos ligados com as coisas do céu, querido, as coisas aqui na terra ficam
mais fácil, sabe por quê? Porque nós se tornamos obedientes. Quando as coisas, aqui nós estamos ligados com as coisas de Deus, a palavra de Deus fala, você vai sair daqui alegre, porque você está obediente à palavra de Deus, se torna tudo mais fácil. Eu quero convidar você nessa noite para se ligar, se conectar com o Espírito Santo. Eu quero convidar você para se conectar com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa te usar no dia de amanhã, para que Ele possa derramar sobre você alguns desses dons que foi falado aqui até aqui agora. Esteja conectado com o Espírito Santo de Deus, dia e noite. Esteja conectado com Ele. Ele está aqui nessa noite. Ele quer conectar contigo. Ele quer fazer de você um homem, uma mulher, um jovem, uma criança totalmente diferente. Oh, aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós nos rendemos a Ti. Sabemos que o Senhor está aqui nessa noite. Sabemos que o Senhor está aqui. E quando nós conectamos contigo, quando nós andamos com o Senhor, o nosso adversário, o inimigo vai ficar longe. Ele não vai ter mais poder, não vai ter mais força. Aleluia. Aleluia. Se conecta com o Senhor. Fala com o Senhor, fala, peça para Ele, pelo Espírito Santo. Espírito Santo me encha. Espírito Santo me encha. Espírito Santo me toma conta da minha vida. Diz para Ele. Diz para Ele. Aleluia. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há
só enxergando o natural, não, para que você saia daqui enxergando o espiritual, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você não nasceu para ser terreno, você não nasceu para ser terreno, você nasceu para ser espiritual. Você não pertence a essa terra, você é bem sucedido, bem sucedida diante dos olhos de Deus. Deus não quer ver você nessa terra, Deus quer ver você muito além disso. Deus não quer ver você apenas andando nessa terra como um natural, como um homem natural, como uma mulher natural, não. Ele quer olhar para você e achar lugar dentro do teu coração para que Ele possa manifestar os dons dEle. Ele quer achar lugar dentro do seu coração para manifestar os dons dEle, para que Ele possa te usar, para que Ele possa te usar a hora que Ele quiser. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Põe a mão no seu coração. Aí mesmo no seu lugar, põe a mão no seu coração. Eu vou orar e você vai orar aí também. Pai querido, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, teus filhos que aqui estão nessa noite. Paizinho querido, em nome de Jesus, ó doce Espírito, renova os teus filhos nessa noite, renova o teu povo nessa noite, tira todo o engano do inimigo, tira toda a falácia de Satanás, as mentiras. Ó Espírito Santo, doce Espírito, enche os teus filhos, coloca no coração dos seus filhos nesta noite algo novo, um Espírito novo. Ah, Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, traz sobre a vida dos teus filhos nessa noite algo diferente. Não permite que eles fiquem dessa mesma forma, não, que eles saiam daqui ativados, que eles saiam daqui conectados com o Senhor nessa noite, e que eles não venham desconectar, não, é dia e noite conectado com o Senhor. Ajuda o teu povo, Pai, ajuda os teus filhos. Sabemos que o nosso inimigo, sabemos que o diabo quer nos enganar, sabemos que o diabo quer manter as pessoas no engano, na ignorância, mas o Senhor não. O Senhor quer abrir os olhos, o Senhor quer abrir o coração, o Senhor quer abrir a mente, o Senhor quer abrir o entendimento dos teus filhos. Derrama, Pai, sobre a vida dos teus filhos entendimento nessa noite. Derrama, Pai, sobre a vida dos teus filhos entendimento. Derrama, ó Espírito Santo, dá discernimento, derrama os teus dons, derrama o discernimento do Espírito sobre a vida dos teus filhos, para que no dia de amanhã eles possam entender, compreender as coisas espirituais, em nome de Jesus.